Pessoal, vim trazer hoje aqui para vocês mais um registro. E hoje eu estou aqui com o livro, né, O Poder da Oração, de Dr. Joseph Murphy, né, junto com Neville Goddard e outros aí, né, o Henry Ford, que foram homens visionários, homens que tiveram um ensinamento verdadeiro do cristianismo verdadeiro, não aquele ensinamento, né, que vocês vão aqui no decorrer da carruagem, vocês vão perceber, né, que o ensinamento era completamente diferente, né, como é a verdadeira interpretação, né, da Bíblia, do Novo Testamento, do Antigo, né. Esses foram homens que receberam essa sabedoria de um sábio, né, o qual o mestre é chamado por eles o mestre Abdullah, né? Quem conhece a história de Neville Goddard, quem conhece aí a história e a carreira de Neville Goddard, de Dr. Joseph Murphy, né, vai saber do que eu tô falando, quem já leu os livros dele sabe, né. Então eu tô com um dos livros dele, que é um dos vários que eu já li, né. Tive a honra de receber esses livros dele, né, li, e também de Neville Goddard, que é outro também, do meu conceito, do meu ponto de vista, eu acho ainda mais especial e mais harmônico, ainda mais aberto à espiritualidade, um pouco maior, mais avançada, o Neville Goddard, espetacular, os livros dele, né, abre a mente de qualquer travado, né, de pessoas. E ele é um livro que traz como é a verdadeira interpretação das escrituras, né, como deveria ser, né, acontecer no mundo. E eu vou ler a introdução do livro aqui, O Poder da Oração, e vocês vão começar a compreender, né, do que se trata, né. Esse livro aqui ele vai falar sobre o livro do Apocalipse, né. Ele vai começar a revelar aqui as passagens do Apocalipse, como é na realidade, porque o livro é cheio de código, né. Cheio de código, é baseado numa linguagem codificada, então são poucas pessoas no mundo, são poucos sábios no mundo que sabem essa verdadeira interpretação e sabem codificar, né, esses enigmas dentro do livro sagrado chamado Bíblia, e de outras escrituras ao redor do mundo, né. Então, aqui na introdução, né, baseia-se esse livro numa série de conferências e aulas especiais sobre o significado profundo da revelação de São João, o Divino, realizado em Nova York, Los Angeles e em outras partes do mundo no século 2 e 3. Surgiu uma controvérsia quanto à origem do livro das revelações, né? O livro da revelação, que é o livro do Apocalipse. Alegava-se que o Apocalipse e o quarto evangélico de São João, atribuído, né, a ele, tinha sido escrito por Cerinto, um gnóstico, né, do gnosticismo, ou, né, o crítico Dionísio de Alexandria. Declarava que o livro devia ter sido obra de João, que não o filho de Zebedeu, baseando-se nas comparações feitas entre Apocalipse de um lado e o Evangelho do segundo Evangelho de São João do outro. Quanto a este estilo, a linguagem e texto, a enciclopédia bíblica observa que o Evangelho segundo São João e as cartas, né, que é a mesma coisa, epístolas, e o Apocalipse provém da mesma escola, mostrando afinidades em vários pontos, e o consenso dos especialistas em pesquisas bíblicas é que a autoria do livro das revelações é de fato desconhecida e que se deve desprezar as alegações de que tenha sido a obra de João. Uma pesquisa em velhos manuscritos egípcios indica a possível fonte desses escritos antigos. Só existe uma verdade, e todos os escritos sagrados são parte ou fragmento da sabedoria antiga que nos chega desde os tempos imemoriais. Nos estudos das religiões comparadas e dos textos sagrados, temos de chegar à conclusão de que há uma sabedoria secreta tradicional, uma ciência oculta, na base de todos os escritos antigos. Antigamente, essa gnose, ou gnose quer dizer a palavra, né? Sabedoria secreta,
era guardada e zelosamente, sendo transmitida apenas aos considerados dignos da iniciação. A Bíblia é um compêndio psicológico espiritual que contém as leis do espírito humano e da maneira do agir de Deus. O livro das Revelações é alegórico e místico e não histórico. Presta bem atenção, que não é um livro de história, não é um livro de acontecimentos futuros, de destruição, disso, aquilo, outro. O livro das Revelações do Apocalipse, ou seja, a Bíblia inteira, é um livro alegórico e não místico. É um livro alegórico e místico e não histórico. Não devemos considerar essas alegorias como história. Então tá bem claro aqui, né? Tem se tentado em vão dar ao Apocalipse uma interpretação histórica. Outros têm até considerado como uma profecia dos acontecimentos mundiais. A Bíblia não trata de previsões de futuro, tais como guerra, calamidade, destruição do mundo e etc. Então, gente, aqui ele está dizendo que tudo que foi falado sobre a Bíblia, né, todas as revelações de Apocalipse, né, foi exatamente pregada ao contrário. Pregaram uma falsidade no mundo e as pessoas acreditam nessa destruição. Então, por você estar numa mente coletiva e você está aí, né, trazendo que é isso, que é aquilo, que é guerra, que é fome, que é destruição. Então eles estão pregando essas palavras verdadeiras do Apocalipse como destruição. E a palavra de Apocalipse não quer dizer destruição, não quer dizer fim, quer dizer revelação, onde o véu se rasga de cima até embaixo e tudo é se revelado. Então o Apocalipse e toda a palavra de Deus, toda a Bíblia, é pregada de uma forma ao contrário. É por isso que eu falei que o livro, quando ele é pregado de uma forma contrária, ele se trata de bruxaria, destruição, porque é através da mente humana que esse povo trabalha e mostra ao mundo, e mostra ao povo, né, a destruição. E através da mente as pessoas criam a realidade, e essa realidade, tudo que você cria na sua mente, né, vem acontecer. Então, guerra, fome, destruição, pela ignorância do povo. Meu povo foi destruído, né? Meu povo foi destruído por quê? Por falta de conhecimento, por falta de sabedoria e conhecimento. Então tá aí, os obreiros do mal, né? Esse servo do mal, esse sacerdote do mal, usa a palavra de Deus, né? Essas revelações, todas elas ao contrário, implantam na mente das pessoas e as pessoas criam todo esse terror, fome, desgraça, miséria, tudo que está aí no mundo hoje por causa dessa palavra que está sendo pregada ao contrário. E aqui no desenrolar no andar da carruagem vocês vão compreender o verdadeiro significado disso aqui tudo, né? Então, o Antigo e o Novo Testamento não fala de fato futuro e nem de destino das nações. Se a Bíblia ensinasse essas coisas, significaria que todas as coisas são predestinadas, né? E se as coisas eram predestinadas, né? E que o homem que o homem não tem escolha nem livre-arbítrio para moldar e formar o seu destino. Se a peça já está toda escrita, você está aqui só para representar o seu papel como um ator, a seguir o texto da peça. O que adiantaria rezar, estudar a Bíblia e aprender como funciona o subconsciente? Conforme o homem pensa em seu coração, assim é ele. Prova que podemos modificar o futuro modificando nossos pensamentos e sentimentos, né? Agora. E aquilo que você crê de si é o seu modo de pensar habitual, é que se torna sádio ou doente, que torna sadio ou doente, alegre ou deprimido, próspero ou pobre, né? Aqui está falando da forma que você pensa em seus pensamentos, você se torna. Se você se acredita ser pobre, você vai ser pobre. Se você acredita ser rico, você vai ser rico. Se você acredita estar doente, você vai trazer doença, vai trair tudo. Tudo é criado a partir da nossa mente, do nosso pensamento. Então ninguém tem culpa de nada que acontece na nossa vida. A gente cria uma situação, a gente cria uma atmosfera, e aquela atmosfera, porque a gente persiste naquilo, aquele é o nosso futuro. É a gente que está construindo o nosso futuro com nossos próprios pensamentos negativos. Se for positivo, é positivo. O assunto do livro das Revelações ou do Apocalipse, chamado por muitos, né, é levado em uma linguagem simbólica, figurada e alegórica. Este método foi usado por todos os escritores antigos da Bíblia, que eram mestres na alegoria, a fim de preservar e guardar a ciência sagrada em seu verdadeiro e profundo significado contra aqueles que pretendessem destruí-la propositalmente. Aqui está dizendo que os sábios antigos, eles escreveram a Bíblia, né, em código e guardaram, porque os ditadores da época, do passado, de ontem e de hoje,
Se eles sabem, né, eles têm certeza, eles sabem como funciona. E se isso tivesse a luz do dia, as claras aí, nenhum de nós jamais teria acesso a nenhuma escritura e nenhum livro, porque eles iam destruir tudo, né? É isso que aqui está dizendo, né? Que ele não quer que a gente aprenda a verdade e não saiba o que é a verdade. Porque se a gente descobrir como funciona, né, e sabe como os textos sagrados funcionam, como está sendo revelado para nós, se for na realidade, ninguém pisaria pé na igreja, nem dependia de homem, nem de nada, de ninguém para nada. As pessoas se guiavam por si mesmo, porque o verdadeiro Deus está dentro do homem, né? É assim que funcionam as coisas. A gente não precisa de guia, né? O verdadeiro guia está dentro da gente, que é o verdadeiro Deus. Além disso, considerava-se que aqueles que são moralmente indignos não devem receber os ensinamentos profundos, senão quando tiverem provado a ser merecedores e percebê-los. Se o livro tivesse sido escrito em uma linguagem clara e o seu sentido profundo se houvesse revelado como um grande drama psicológico, ao desenrolar-se na consciência do homem, sem dúvida teria sido destruído pelo primeiro grande ditador que aparecesse, seja ele o Nero, ou Gengis Khan, ou Hitler. É o que eu acabei de dizer aqui agora, né? Aí acima. Então, na época, os mestres, os iluminados chamados, né? Que escreveram a Bíblia, que escreveram as Bíblias, todas as escrituras do mundo, viam através do tempo e do espaço e sabia quão importante era preservar a sabedoria secular, ocultando sob símbolos, números, criptograma, a Bíblia e as escritas em código, e sua chave sempre foi conhecida. Qualquer pessoa que pode estudar os princípios gerais do simbolismo pode procurar o significado de vários nomes e palavras numa boa chave a ver por si as grandes verdades psicológicas e espirituais de que retrata o plano geral da alegoria da Bíblia. A linguagem dos símbolos é universal e eram assim conhecido. O conhecimento espiritual era dado aos povos nos tempos antigos e símbolo e fala, né, ao coração de todos os homens. Ao símbolo fala ao coração de todos os homens. Aqui está dizendo o seguinte, que a Bíblia é toda codificada, né? Como está aqui símbolo, toda a codificação. Então hoje quem faz isso hoje é a sociedade secreta. É toda a sociedade secreta pegou todos esses ensinamentos, né, e guarda para si e inicia os seus iniciados, né, dentro das suas ordens, né, mas com manipulação, né? Essas pessoas têm prosperidade, sem tudo, mas são manipulados. Então o Dr. Joseph Murphy, juntamente com Neville Goddard e outros, Henry Ford e outros caras aí que se livraram dele, esses caras nunca seguiram sociedade secreta. E os que estavam dentro saíram porque tiveram aqui, né, o livre acesso, né, a receber esses ensinamentos sagrados aqui, descobriram como funciona, né, as chaves do céu, né? E eles tinham esse poder, né? E sabia como funcionava o mundo espiritual. E essas pessoas se libertaram, eles não seguiam sociedade secreta. Então, hoje, quem tem esse conhecimento verdadeiro é esse povo. Então, ele tem o esoterismo e o exoterismo, né? É uma coisa para o mundo nosso aqui, que eles chamam nós de profano, e chama eles de sagrado. Eles apresentam uma coisa para eles e outra para nós. Para nós eles colocam a coisa camuflada, mas por outro lá, para quem é um iniciado, eles colocam lá tudo ao véu do templo rasgado na frente das pessoas, né? Mas eles cobram um preço através disso, né? Tem um monte de coisa aí, tem os rituais, tem as oferendas, tem coisa que eles cobram aí, né? Que prende as pessoas, eles fazem, né, chantagem e por aí, daí por diante vai, né? Então, vou pegar aqui. Apresentamos agora um grande banquete psicológico de paz, né, e alegria e felicidade, a nos determos no alimento espiritual do belo livro das revelações que repudia o conceito de um Deus antropomórfico, né? É um Deus aí, um Deus das religiões, um Deus, aquele Deus rigoroso que ou você faz o que ele quer ou você leva ferro. Então, o mundo apresenta esse Deus para nós, mas as revelações verdadeiras não mostram esse tipo de Deus, né? Então, como imagens belas e sublimes, mostra o verdadeiro caminho para o coração de Deus. Todas as Bíblias do mundo revelam as verdades eternas que pertencem a um Deus único, o Pai de todos. Todos atestam a sabedoria de Deus, que é imperecível e que nos veio através dos tempos como legados valiosos de conhecimento sagrado. Historicamente, a Bíblia tem pouco ou nenhum valor. Sua beleza e vigor considera-se na apresentação das leis da vida, do caminho do Espírito. Encararemos a Bíblia
como compreensão e amor, procurando de todo o coração a orientação e a inspiração e o Espírito da verdade que nos conduzirá, né, a toda a verdade. Aqui no próximo vídeo eu vou iniciar o primeiro capítulo do livro de Apocalipse, né, que aqui depois vem, né, falando sobre o significado, né, do primeiro capítulo e do versículo 1, que é revelação de Jesus Cristo que Deus lhe concedeu para descobrir aos seus servos que em breve deve acontecer e que manifestou enviando por meio do seu anjo ao servo João. No verso 2, qual deu Deus testemunho à palavra de Deus, o testemunho de Jesus Cristo em todas as coisas que viu. E no terceiro versículo, bem-aventurado é aquele que lê e ouve a palavra dessas profecias e observa as coisas que nelas estão escritas, porque o tempo está próximo. Então, aqui no próximo vídeo, né, eu vou continuar e vai descer aqui a revelação falando sobre o significado desses 3 versículos aqui, né, do capítulo 1, que o capítulo 1 ainda vai desenrolar mais aqui para baixo, então é necessário de um outro vídeo. Obrigado e até a próxima.